Policiais militares do Batalhão Ambiental resgataram uma serpente na cidade estrutural. Os militares foram chamados pelo dono de uma chácara. Encontrou o animal dentro da cisterna que abastece o imóvel. Olha isso. A cobra foi capturada, foi solta em uma área de mata, longe da parte residencial da região. Quando você vê uma cobra, não precisa tentar resgatar e não maltrata, não faz nada além de ligar para a polícia. Eles vão saber como fazer, vão pegar esse animal, vão resgatar e vão levar para uma área. Se tiver doente, leva para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que fica no zoológico. Lá tem veterinários preparados para fazer esse acolhimento e ele vai ser colocado numa área onde ele possa continuar a sua trajetória animal, tá bom? Olha, como eu havia falado aqui, a Petrobras anunciou na sexta-feira que a partir de 1º de julho, o preço da gasolina para distribuidoras com uma redução de 14 centavos. A gente vai saber da Cristina Ottaviano agora ao vivo se essa medida provocou alguma redução nos preços das bombas da gasolina aqui no DF. É para sentir a redução, Cris, e de quanto, em média, no preço do litro? Bom dia. Oi, Neila, bom dia para você. Para quem está com a gente aqui no DF no ar, eu estou num posto aqui na Asa Norte. Nesse posto aqui, o dono me contou que já houve uma alteração. A tabela estava em R$ 5,79, antes mesmo da virada oficial aí para a gente ter essa queda por parte da Petrobras. A gente já teve uma alteração por parte da distribuidora e também agora já está como uma consequência aqui para a tabela, para na ponta do lápis o consumidor pagar R$ 5,67. Mas eu vou conversar com o Paulo Tavares, que está aqui do meu lado, que é presidente do Sindicombustíveis, esse sindicato que representa os donos de postos aqui no Distrito Federal, e ele pode explicar melhor a respeito desse movimento. A gente teve, então, nessa nova política de preços da Petrobras, uma mexida depois que a gente volta a ter os impostos federais no preço da gasolina. Como que isso está no mercado e qual vai ser a realidade da segunda-feira para quem vai abastecer o carro? Paulo, bom dia. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos os telespectadores. É importante frisar que é a segunda queda dentro dessa nova política, né? Então, se levarmos em conta essas duas quedas, foi aproximadamente 21 centavos de redução que chega da distribuidora para o consumidor. Num determinado momento, algumas distribuidoras oscilaram até acima disso. O que é normal, o preço é livre, tanto a distribuidora como o revendedor pode pôr o preço que ele lhe convier de acordo com a sua questão contábil. Mas depois as distribuidoras acabaram repassando esses 21 centavos até o último sábado. E como houve um acréscimo de 33 centavos, podemos dizer que a oscilação a maior seria 12 centavos. Talvez por isso, né, o ministro Haddad falou na sua última entrevista que provavelmente não teria impacto. O impacto ocorreu, mas muito menor. Isso é bom por questões da inflação, obviamente, e também para o consumidor. Mas sim, a oscilação de preço vai continuar. Agora, vamos aguardar como vai ser daqui para frente a política da Petrobras, porque alguns números são positivos. A queda do dólar é muito grande, estamos com dólar abaixo de R$5, que não acontecia há mais de 2 anos, e o barril do petróleo também está com viés de baixa, né? Está estacionado, mas baixou de $70. Vamos aguardar que a economia continue assim para ficar bom para o consumidor. Eu ia comentar com você, Paulo, mas antes a gente tem também nossas câmeras, nossas equipes rodando aí na cidade, né, Neila? Parece que a gente tem uma equipe em Águas Claras e por ali tá 5 e quanto, Neila? Você consegue olhar aí? 5,59 é o preço agora, 5,59. Nosso Motolink Ricardo Lima tá dando essa viajada. Ele tá na entrada de Águas Claras agora e tá conferindo esse preço pra gente fazer o comparativo. 5,59 da entrada de Águas Claras. Aí tá um pouquinho mais cara, né? 5,60 e quanto você falou, Cris? Aqui está 5,67. Eu vou pedir para o Paulo para ele explicar também essa dinâmica de preços, porque a gente tem essa sensação de que em pontos diferentes da cidade a gente acaba tendo uma diferença aí latente de preço em relação. E a gente está comentando aqui da gasolina comum. O Paulo já tinha falado disso aqui agora há pouco, a respeito dessa coisa do livre mercado. E isso vai muito da estratégia do dono do posto. Se ele quer vender mais gasolina em quantidade, ele põe um preço um pouquinho mais baixo. Às vezes ele precisa pagar contas, precisa que o caixa entre. Às vezes ele quer aumentar a lucratividade, então isso é uma dinâmica que é da estratégia do negócio também, né, Paulo? Perfeitamente. Veja só, o posto de combustível é o setor ou a parte
dessa dinâmica de preços mais competitivo que existe, né? São 47 mil postos, enquanto que as distribuidoras, as três grandes, dominam 80% do mercado. E pequenas distribuidoras para aqueles chamados do interior, onde são as distribuidoras bandeira branca. Mas é muito competitivo. Na última pesquisa da ANP, antes dos reajustes que ocorreram agora da Petrobras e também dos impostos, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, que pesquisa isso semanalmente, na sua publicação, o preço médio estava batendo em torno de 5,40, 5,45, mas veja que ela encontrou preço de 4,98 até 5,79, antes do incremento dos impostos. Então, há sim uma variação e vai depender até do micromercado, né? A competição é muito grande, então às vezes um revendedor do lado baixa, o outro baixa ou vice-versa, né? É importante frisar que há muito tempo a própria agência, o próprio CAD e o Ministério Público, num acordo com a grande revendedora daqui do Distrito Federal, tinha como meta que ela poderia ter um lucro bruto de até entre torno de 15,5% a 16%, porque ela era uma grande revendedora. E hoje, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o lucro médio no Distrito Federal está em 8% bruto. Né? Aqui nós hoje estamos com 9%. Então está dentro da normalidade, o mercado é competitivo, né? Então cabe ao consumidor buscar e procurar aquele que lhe convém, mas não tem nada ainda fora da linha da curva, a variação é muito grande e depende realmente do micromercado. Olha, Neila, tem aí uma boa ferramenta que o Paulo passou aqui para quem está acompanhando a gente, que é exatamente essa régua que a Agência Nacional do Petróleo acaba oferecendo aí para o consumidor. Entrando ali no site da ANP, você tem por regiões um levantamento feito em postos. Aqui no Distrito Federal, a média é de 50 postos semanalmente pesquisados aí pelos agentes da ANP, e isso dá uma boa régua do preço mais baixo sendo cotado no Distrito Federal, preço mais alto, e aí pode-se fazer aquela pesquisa de preço, aquela roda de informações no WhatsApp que a gente sempre clama aqui para que as pessoas façam, para que elas se ajudem, né, a buscar o preço mais conveniente, aquele que vale a pena você rodar uns quilômetros a mais até um posto de combustível que está praticando esse preço, para poder aproveitar dessa dinâmica que o Paulo está contando aqui, em que há uma estratégia do dono do posto de gasolina dentro dessa margem média aí de 8%, 9% que se ganha de lucro neste tipo de negócio. Dias da semana acabam interferindo também dentro desse negócio, o consumidor também sente isso um pouquinho, né, Paulo? Sim, às vezes tem um revendedor, ele também tem cumprimento de metas de volume. Às vezes ele baixa o preço, recupera, dissolve estoque. É um pouco essa dinâmica, acontece constantemente. Veja que na última reajuste, que deveria ser 33 centavos, algumas distribuidoras chegaram a levar o preço em 40 centavos. E nós compramos estoques diariamente, são tanques de 15 ou 10 mil litros, e o revendedor, dependendo do tipo de volume de venda, às vezes ele precisa encher o tanque 2 vezes no dia. Então, às vezes ele compra um produto caro, ele precisa desovar esse estoque para depois conseguir chegar a algum desconto para o consumidor. Mas é dinâmico sim, o mercado oscila muito, e o importante é que o consumidor hoje tem condições, o mercado é livre, e cada consumidor vai procurar também aquele revendedor que, de acordo com a sua dinâmica, pode trazer um preço melhor. E tem muita política de desconto, né? Tem vários revendedores aí que têm aplicativos de desconto, que às vezes o preço da placa é um, e dentro do posto, dependendo da sua fidelidade com aquele revendedor, ele vai ter um desconto muito bom. Então, basta ele procurar os revendedores, aqueles que têm aí uma política diferenciada para o consumidor que é repetitivo ali dentro daquele negócio, então ele vai conseguir bons descontos. Quero tomar com você uma ideia, porque você contou que esse é um momento favorável, inclusive talvez por isso o governo não tenha interferido aí na volta, na reoneração desses impostos federais, que é um momento de cotação de barril do petróleo no cenário internacional mais baixo e também uma cotação de dólar mais baixo. Na sua perspectiva e percepção de quem está há muito tempo no mercado, tem margem para baixar esse preço, considerando uma paridade com o mercado internacional, que a Petrobras disse que não vai abandonar de todo? Bom, eu vou falar um pouco aqui com relação à paridade. Eu, particularmente, sempre fui contra esse modelo de paridade, porque o preço chamado de paridade não é preço de mercado, é preço de cartel. Porque quem definia o preço era o famoso cartel da OPEP. Veja que durante a pandemia, quando quase ninguém consumia produto, que ninguém saía de casa, a OPEP fez o barril de petróleo chegar a $120. Então isso não é preço de mercado. Então, eu acho que a Petrobras fez e agiu de forma correta, onde na paridade você tem que levar em conta outros negócios, né? O custo da sua produção, o custo do seu negócio. A Petrobras hoje
por ser líder no mercado e ter vanguarda em tecnologia, ela tem um custo interno de 70% em reais e não em dólar. Então a gente não pode ficar atrelado ao dólar, até porque o seu servidor, o seu funcionário também custa em reais. Então acho que ela adotou uma política correta. Levando em consideração que, em tese, numericamente dizendo, seria razoável um barril de petróleo em torno de 50, 55 dólares, e ele está na casa de 70, dentro dessa política nova, assim ainda a Petrobras pode fazer pequenos reajustes, mas ela também tem os seus acionistas, ela tem que acompanhar um pouco também o mercado, porque ela tem um produto que é de exportação. Então, ainda há um pouco de espaço para que ela possa fazer esse movimento. Isso é bom, porque agora o governo consegue cumprir o seu arcabouço fiscal, né? A gente sabe que o Estado, até que tem a reforma tributária, precisa de arrecadar para cumprir seus compromissos e, ao mesmo tempo, não gera inflação. Então, foi bom. Eu acho que a Petrobras agiu de forma correta, até para o consumidor. Estamos aqui na torcida, então, para que esse preço da gasolina baixe mais um pouco e a gente consiga aí voltar a passear nos fins de semana e não só consumir a gasolina essencial, né, Neila? Verdade, você falou que aí tá 5,67, né? 37. A gente mostrou há pouco em Águas Claras em um posto, estava 5,59. Ricardo Lima já deu mais uma passeada, foi para outro posto de outra bandeira e está o mesmo preço, 5,59. A gente pode perceber que em Águas Claras, pelo menos, a gente está encontrando gasolina mais barata do que na Asa Sul. Se você está em Águas Claras, já abastece por aí. Vale, por tudo que a gente falou aqui, pesquisar dia a dia e vale também você ver os postos que trazem benefícios de fidelidade, se você tem alguns aplicativos que tem essa negociação, porque tá assim, ó, o preço do combustível. É um sobe e desce que a gente fica difícil de acompanhar, mas claro que a gente aqui tem esse compromisso com a notícia, todo dia a gente está atualizando isso para você e pedindo para todo mundo compartilhar o preço que está sendo praticado aí na sua região para a gente fazer essa pesquisa junto, tá bom?